Humanos, o mais improvável predador de topo. Humanos são, sem dúvida, os predadores mais bem-sucedidos que este planeta já viu. Todos os dias, caçamos, matamos e consumimos inúmeras espécies ao redor do globo. E ainda assim, se você despojar tudo, se retirar nossas ferramentas, nossas armas e as estruturas que construímos, o que realmente somos? Somos moles, frágeis, fisicamente pouco impressionantes. Não temos garras afiadas, não temos mandíbulas poderosas ou couros grossos. Comparados a muitas das criaturas que dominamos, somos surpreendentemente vulneráveis. Então, como chegamos aqui? Como uma espécie aparentemente tão mal equipada subiu ao topo da cadeia alimentar? A resposta, claro, reside em nossa inteligência. É nossa capacidade de pensar, de nos adaptar, de criar ferramentas e armas, e de construir abrigos que nos permitiu conquistar ambientes que de outra forma nos destruiriam. Mas sem essas vantagens, se fôssemos deixados na natureza sem nada, as coisas pareceriam muito diferentes. Nesse mundo, os humanos não são mais os caçadores. Nos tornamos algo inteiramente diferente. Nos tornamos presas. E, em alguns casos, essa realidade ainda existe. Existem predadores por aí que caçam humanos, lembrando-nos de que não somos intocáveis, de que, apesar de tudo o que alcançamos, ainda fazemos parte da ordem natural. Mas aqui é onde as coisas tomam um rumo inesperado. Nem todos os predadores de topo nos veem como presas. De fato, alguns dos caçadores mais poderosos e eficientes da Terra, criaturas que poderiam nos matar com facilidade, simplesmente escolhem não fazê-lo. Com o tempo, desenvolvemos relacionamentos estranhos e complexos com certas espécies. Relacionamentos que desafiam o que poderíamos esperar da natureza. Portanto, isso levanta uma questão fascinante. Por que um predador de topo ignoraria um alvo tão fácil? Neste vídeo, vamos explorar três predadores de topo que, apesar de seu poder, não caçam humanos. Criaturas que vivem no topo de seus ecossistemas, mas nos deixam em paz. E o primeiro pode até te surpreender. 1. Orcas, o predador de topo do oceano. Para encontrar nossa primeira espécie, você não precisa viajar para o interior ou para florestas densas. Em vez disso, você pode ir a quase qualquer oceano na Terra. Das águas geladas do Ártico às vastas extensões da Antártida, um predador reina soberano: a orca. Muitas vezes referida como a baleia assassina, o nome por si só sugere uma criatura a ser temida. Mas esse nome pode ser enganoso. Orcas não são baleias verdadeiras de forma alguma. Elas pertencem, na verdade, à família dos golfinhos oceânicos. Ainda assim, apesar desta classificação, não há nada de gentil em suas capacidades. Elas são, muito simplesmente, um dos predadores mais formidáveis do planeta. De fato, as orcas são o segundo animal mais difundido na Terra, superadas apenas pelos humanos. Sua capacidade de se adaptar é extraordinária. Elas prosperam em todos os oceanos, em todos os climas e, em alguns casos, nem sequer se limitam ao mar. Houve casos registrados de orcas nadando rio acima, viajando distâncias incríveis em busca de presas. Mas o que realmente as diferencia não é apenas onde vivem. É como pensam. As orcas possuem cérebros incrivelmente grandes, perdendo apenas para os cachalotes entre os mamíferos marinhos. Esta inteligência permite que se comuniquem de formas complexas, usando vocalizações distintas que variam entre diferentes grupos. Esses grupos, conhecidos como pods, são unidades familiares fortemente unidas, muitas vezes centradas em uma matriarca e seus descendentes. A força desses laços sociais é notável. Os machos saem para acasalar, mas, eventualmente, retornam para suas mães, reforçando uma estrutura que é estável e profundamente interconectada. De fato, seus sistemas sociais são tão avançados que se acredita que apenas algumas espécies, como elefantes e primatas superiores, as rivalizem. E é essa inteligência, combinada com a cooperação, que torna as orcas caçadoras tão eficazes. Elas são capazes de visar uma gama surpreendente de presas. Alguns grupos se especializam em peixes, enquanto outros caçam grandes mamíferos marinhos.
Existem até populações conhecidas por caçar tubarões brancos, predadores de topo por direito próprio. Quando as orcas estão presentes, esses tubarões costumam desaparecer completamente. Em regiões mais frias, suas técnicas de caça tornam-se ainda mais inventivas. Trabalhando juntas em perfeita sincronia, elas podem gerar ondas poderosas o suficiente para derrubar focas de gelos flutuantes. É um nível de coordenação que poucos predadores conseguem igualar. Com tal poder, tal inteligência e tal adaptabilidade, há muito pouco no oceano que as orcas não possam caçar, o que torna o próximo fato ainda mais surpreendente. Apesar de tudo isso, nunca houve registro de uma orca caçando um humano na natureza. Claro, isso não significa que não tenha havido incidentes. Houve encontros próximos, momentos em que orcas se aproximaram de humanos, esbarraram em barcos ou até causaram ferimentos. Em cativeiro, houve fatalidades trágicas, muitas vezes ligadas às condições em que esses animais eram mantidos. Mas na natureza, onde as orcas estão em seu auge de poder, elas nos deixam em paz. E isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Por quê? 2. Lobos, o predador terrestre. Deixando os oceanos para trás, agora nos movemos para a terra, para florestas, montanhas e vastas planícies abertas, onde outro predador altamente eficaz vaga há milhares de anos: o lobo. Lobos estão entre os predadores terrestres mais difundidos na Terra, e seu sucesso não vem apenas de força ou velocidade bruta. Em vez disso, vem da resistência. Ao contrário de muitos predadores que dependem de explosões curtas de poder, os lobos são feitos para a perseguição longa. Eles perseguem suas presas por distâncias extensas, desgastando-as lentamente até que a fuga se torne impossível. É uma estratégia que pode soar familiar. De fato, os primeiros humanos caçavam de forma muito semelhante, usando resistência e cooperação para durar mais que suas presas. E talvez essa semelhança seja parte da razão pela qual nossas histórias se tornaram tão profundamente entrelaçadas. Humanos e lobos viveram lado a lado por dezenas de milhares de anos. Cerca de 130 mil anos atrás, começamos a domesticá-los, dando origem ao que hoje chamamos de o melhor amigo do homem. Mas apesar desse relacionamento longo e complexo, lobos ainda são animais selvagens e predadores altamente capazes. É por isso que sua presença nesta lista pode parecer surpreendente. Afinal, lobos atacam humanos. Entre 2002 e 2020, houve 489 ataques de lobos confirmados em todo o mundo. Mas quando você olha mais de perto para esses números, uma imagem diferente começa a emergir. A grande maioria, 380 casos, estava ligada à raiva. Outros 42 foram ataques defensivos, provocados de alguma forma por ações humanas. Isso deixa apenas 67 casos que se acredita terem sido ataques predatórios genuínos. Considerando o quão difundidos os lobos são e com que frequência humanos e lobos compartilham os mesmos ambientes, esse número é notavelmente baixo. Na maioria das situações, os lobos são tímidos, cautelosos e muito mais propensos a evitar humanos do que confrontá-los. Mas por quê? Por que um animal que é totalmente capaz de derrubar um humano escolheria não fazê-lo? Parte da resposta reside na experiência. Ao longo de gerações, os lobos aprenderam que os humanos não são presas típicas. Somos imprevisíveis. Somos perigosos. E, ao contrário da maioria dos animais que eles caçam, nós revidamos. Nossa postura também desempenha um papel. Como criaturas bípedes, ficamos em pé, algo que não se assemelha aos animais de presa habituais que os lobos estão acostumados a visar. Para um lobo, não nos encaixamos no perfil de algo fácil de caçar. E depois, há a questão do esforço versus recompensa. Há muitos outros animais que os lobos podem caçar. Animais que são maiores, fornecem mais carne e representam menos ameaça. De uma perspectiva energética, os humanos simplesmente não valem a pena. Isso não significa que os lobos sejam inofensivos. Em casos raros, particularmente quando estão desesperados ou com falta de comida, eles podem atacar.
Mas estas situações são a exceção, não a regra. Mais frequentemente, os lobos escolhem a distância em vez do perigo. Eles nos veem e vão embora. 3. Focas leopardo, o predador antártico. Para nosso predador final, retornamos mais uma vez aos oceanos, mas desta vez para alguns dos ambientes mais extremos e implacáveis da Terra. As águas congeladas da Antártida. Aqui, entre o gelo à deriva e mares quase congelantes, vive um caçador poderoso e altamente adaptável, a foca leopardo. Depois dos elefantes marinhos e das morsas, as focas leopardo são os terceiros maiores pinípedes do mundo. Elas podem crescer até 3,5 metros de comprimento e pesar cerca de 600 quilogramas. Com um corpo construído para velocidade e força, elas são mais do que capazes de abater grandes presas. E elas o fazem. As focas leopardo são conhecidas por caçar uma grande variedade de animais, incluindo focas de Ross, focas caranguejeiras e focas de Weddell. Mas o que as torna particularmente fascinantes é sua adaptabilidade. Ao contrário de muitos predadores que se especializam em um único tipo de presa, as focas leopardo são oportunistas. Elas podem visar tanto animais grandes quanto outros muito menores com igual eficiência. Seus dentes revelam o quão versáteis elas são. Alguns de seus dentes têm formato quase de pente, permitindo-lhes filtrar pequenas presas, como krill e peixes da água, muito parecido com as baleias de barbatana. No entanto, essas mesmas mandíbulas também podem agarrar e despedaçar animais muito maiores. Entre suas presas preferidas estão os pinguins. As focas leopardo são incrivelmente eficazes em caçá-los e, em alguns casos, seu comportamento pode parecer quase perturbador. Elas foram observadas brincando com sua presa, soltando-a, pegando-a novamente e repetindo o processo. Pode parecer cruel, mas também destaca algo importante. Estes animais são inteligentes. E ainda assim, apesar de seu tamanho, força e habilidade de caça, as focas leopardo raramente visam humanos. Dito isso, houve pelo menos uma exceção trágica. Em 2003, uma bióloga marinha britânica chamada Kirsty Brown foi morta por uma foca leopardo enquanto mergulhava nas águas da Antártida. A foca a arrastou para baixo da superfície, e apesar dos esforços para salvá-la, ela não pôde ser reanimada. Foi a primeira, e continua sendo a única, fatalidade humana, registrada causada por uma foca leopardo. Um lembrete contundente de que esses animais são, de fato, capazes de nos matar. Mas o que torna as focas leopardo verdadeiramente incomuns não é esse incidente. É todo o resto. Houve inúmeros encontros onde humanos entraram na água com esses predadores e, em vez de atacar, as focas exibiram algo inteiramente inesperado. Curiosidade. Assim como as orcas, focas leopardo foram observadas aproximando-se de mergulhadores de maneira não agressiva. Em alguns casos notáveis, elas até levaram pinguins mortos para mergulhadores, quase como se estivessem tentando alimentá-los ou ensiná-los a caçar. É um comportamento difícil de explicar totalmente, mas sugere um nível de inteligência e consciência que vai além do simples instinto. Parece que, de alguma forma estranha, esses animais estão tão interessados em nós quanto nós neles. E assim, apesar de serem poderosos predadores de topo, criaturas totalmente capazes de matar um humano, eles não nos caçam ativamente. O que nos traz de volta ao quadro geral. Através de oceanos, florestas e mares congelados, vemos o mesmo padrão se repetir. Animais que dominam seus ambientes, escolhendo não nos ver como presas. Não porque não possam, mas talvez porque não precisem. E talvez isso nos deixe com uma pergunta final para considerar. Se esse equilíbrio mudasse, nós sequer perceberíamos?